Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa última aula, onde podemos abordar alguns conceitos sobre estoque, por exemplo, o estoque mínimo, o estoque máximo e o estoque de segurança. O foco da última aula foi sobre curva ABC e a importância que ela tem no acompanhamento e também na gestão dos estoques. Por quê? Porque em função das quantidades utilizadas nos últimos 12 meses, de preferência, para ter um dado mais confiável, e o valor unitário destes itens em estoque, eu consigo classificar por grupos os itens que são pertencentes à curva A, B e C, que vão determinar o grau de importância e o grau que eu devo acompanhar esses itens em relação à minha produção. Ou seja, desde um alto índice de acompanhamento no nível A, um médio nível de acompanhamento na curva que determina a curva B e um acompanhamento razoável que eu vou ter que ter para os itens na curva C. Bom, com essas informações, eu criei uma planilha que tem os dados necessários para que a gente possa fazer a construção de uma planilha completa para análise da curva ABC no estoque. Agora, gente, vamos à nossa videoaula, que o objetivo dela, como dito, será montar uma planilha do zero e faça uma análise da minha curva ABC. Bom, pessoal, vamos à nossa aula. Primeiramente, eu vou chamar aqui uma planilha que eu já elaborei com os dados necessários para que possamos fazer o quê? A construção e análise de nossa curva ABC. A planilha está aqui no Excel, eu vou chamar ela. E aí eu vou conseguir fazer o que com isso? Eu tenho aqui, gente, os itens do meu estoque, o SKU, que são os códigos deles no estoque, o uso ou unidades ou quantidades que eu utilizei nos últimos 12 meses. Volto a falar da importância do levantamento não só no mês atual, mas de um período de tempo, para ter mais segurança com as informações. E aqui o valor unitário deste item em relação ao estoque. Percebam aqui que os itens estão classificados na ordem de código, do menor código para o maior código. Nessa planilha de parâmetros, eu coloquei o quê? As regras básicas de classificação dos itens, ou nós chamamos de corte. Vejam que eu tenho as classes A, B e C. Para cada classe, eu defino alguns parâmetros. Por exemplo, eu sei que 20% dos itens do meu estoque correspondem a aproximadamente 80% do valor utilizado. Vejam que isso é muito parecido com o que a gente viu na aula passada, que é a regra de Pareto. Depois eu tenho que 30% dos itens que estão no meu estoque, do total de itens, corresponde a 15% do valor utilizado. E na classe C, eu tenho que 50% dos itens, a grande maioria do meu estoque, corresponde a 5% do valor utilizado. Vejam, esses valores 80, 15 e 5 não precisam ser necessariamente esses valores. Esses são os recomendados em função da regra de Pareto. Agora, nada impede que a empresa aumente ou diminua isso daqui. O importante é que a somatória dê 100%. Então, em função da regra que eu estabelecer, eu vou construir a minha curva ABC. Voltando a essa planilha novamente, nós vamos ter que fazer aqui algumas adaptações para que a gente possa introduzir os cálculos necessários para ter a minha curva ABC. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou pegar 3 linhas aqui, marcar 3 linhas e vou dar um espaço. Por quê?
que aqui eu vou colocar o título da minha planilha. Por exemplo, itens em estoque, tracinho, matéria-prima, curva A, B, C. Pronto, já coloquei um título aí para a minha planilha. Após colocar o título, eu vou iniciar alguns cálculos que eu preciso ter. A primeira coisa que eu tenho que ter é o valor total do item, ou seja, eu tenho o valor unitário utilizado nos últimos 12 meses e o preço, o valor unitário desse item. O que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui valor total. E o que é o valor total? Nada mais é do que a quantidade vezes o preço. E eu vou fazer aqui uma fórmula no Excel. Igual clico aqui, a unidade, vezes o valor unitário. Pronto. E aqui eu tenho o valor total. Veja bem, ó, isso daqui é um valor monetário, isso é um valor monetário. O que eu poderia fazer? Eu poderia formatar essa planilha para que isso seja representado como um valor monetário. Eu poderia vir aqui e fazer o quê? Ó? Colocar ele como moeda. Mas eu gosto de colocar o contábil. Por quê? Quando eu marco todas essas células e faço o quê? Para moeda, perceba que o cifrão fica todo desalinhado. Então, o que eu prefiro fazer nesse momento? Eu prefiro colocar como contábil. Olha lá o que aconteceu. O cifrão ficou totalmente alinhado. A mesma coisa eu vou fazer para o valor total. Vou vir aqui em contábil. Pronto. Uma vez feita essa fórmula, que vai ser igual para todos, porque, por exemplo, aqui seria igual este vezes este, que nos daria o valor total. Como a fórmula é igual para todo mundo, só muda a linha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira fórmula e vou copiar para o restante. Pronto, olha lá. Eu tenho o cálculo do valor total de cada item em função da unidade, a quantidade utilizada e o preço unitário dos últimos 12 meses. O próximo cálculo que eu vou fazer é a porcentagem individual de cada item em relação ao total, ao valor total. Então, aqui eu vou pôr aqui, ó, porcentagem individual. E aqui eu vou calcular quantos por cento este valor representa do total dos últimos 12 meses. Ora, para fazer isso, então, eu tenho que calcular o total. Vou escrever a palavra total aqui. E aqui vou usar uma função do Excel chamada soma, que vai somar deste item até este item aqui embaixo. Então, vou vir aqui nessa célula, falar igual soma, abre parênteses, e o intervalo que eu quero somar, daqui, 2 pontos, até aqui. Dou um Enter, e ele já somou para mim, ó, 6.820.181,31 centavos. Feito isso, eu posso vir aqui e calcular a porcentagem. Ou seja, o que é a porcentagem? É a parte dividido pelo todo, que é esse valor aqui. Para isso, eu vou ter que lançar mão de uma fórmula igual o quê? Este valor dividido por este valor aqui, ou seja, a parte dividido pelo todo. E vou obter aqui um número. Ó. Só que isso, na verdade, é uma porcentagem. Então, eu venho aqui e formato ele como sendo uma porcentagem. E aumento as casas decimais aqui, ó, para que eu tenha uma maior precisão do número.
Feito isso, gente, eu poderia vir aqui e copiar esta fórmula, que será a mesma para todos. Porém, deu um erro. Por que deu um erro? Porque, veja bem, esse cálculo é a parte sobre o total. Já aqui, ó, ele pegou a parte, só que ele pegou de 31, ou seja, ele incrementou a parte de baixo da minha planilha. Aqui, ó, é de 30, ele pegou 31. Então, ele tentou dividir por zero, isso não existe. Para contornar esse problema, eu tenho que congelar ou fixar a parte que é o total. Pronto, ó. Então, o que acontece? A hora que eu copiar esse valor para baixo, ó, ele não vai dar mais erro. Porque sempre ele vai pegar este valor e pegar um local fixo na minha planilha, que é este valor, que é o total. Então, eu vou pegar da primeira e vou copiar até a última. Pronto. Aí eu tenho o quê? Os percentuais individual. Quanto esse valor representa do valor total dos 12 meses? E este valor, quanto representa? Está aqui. Aqui eu vou vir aqui, ó, para acertar essa coluna, eu vou dar 2 cliques. Aí eu acertei a coluna e eu tenho o percentual individual de cada item em relação ao total, ao valor total dos últimos 12 meses. Um outro cálculo que eu tenho que efetuar para essa análise da curva ABC é a porcentagem acumulada. Eu vou escrever aqui, porcentagem acumulada. O que é a porcentagem acumulada? É quanto esse item representa acumulativamente em relação ao valor total. Mas, para isso, gente, eu tenho que fazer uma consideração aqui. Ó. Eu tenho que pegar toda a minha planilha, marcar toda a minha planilha, exceto o total, e classificar a minha planilha pelo valor total, ou seja, do maior valor para o menor valor. Como que eu faço isso? Eu marquei toda a minha planilha, vim aqui em dados, classificar, e coloquei o seguinte, o que eu quero classificar? Eu quero classificar o valor total. E como eu quero classificar? Eu quero classificar do maior para o menor. Vou repetir aqui, ó. Eu vim aqui, marquei toda a minha planilha, exceto o total. Vim aqui em dados, classificar, e falei, eu quero classificar do valor total do maior para o menor valor. Ok. E aqui ele classificou do maior valor para o menor valor. Ó. Então, tenho do valor inicial até o valor final classificado. E percebe, gente, que aqui mudou. Ó. A classificação já não está mais pelos itens SKU. E agora sim eu posso começar a calcular minha porcentagem acumulada. Vejam, é muito importante que a tua planilha esteja classificada do maior valor total para o menor valor total. E o que é a porcentagem acumulada? Bom, eu tenho esse valor aqui, que eu vou acumular com esse, que eu vou acumular com esse, vou somar com esse, e vou ter um valor aqui. Como esse aqui é o primeiro, o valor acumulado é ele mesmo. Então, eu tenho que a porcentagem acumulada desse item é ele mesmo. O próximo valor, eu tenho que acumular da seguinte maneira. Este item, que é o que eu tenho acumulado, mais o item atual. Pronto. E esse item aqui? Eu tenho o quê? O valor acumulado mais o valor desse item. Pronto. Agora, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar esta forma, que é igual a esta, para todos, e vou copiar para todos os outros itens aqui abaixo. Ó. Pegar a fórmula, copiar para os outros itens abaixo dela. Pronto. Copiei. O que aconteceu? Ele acumulou. Este mais este deu este. Este mais este deu este. Este mais este deu esse. E repara aqui embaixo que o acumulado deu 100%. Então, isso tem que fechar 100%. Feito o cálculo da porcentagem acumulada, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a classificação. A classificação do meu item. Tá? Em A, B ou C. Mas para isso, gente, eu vou usar aqui ó, uma planilha auxiliar. Uma parte da minha planilha onde eu vou definir as regras. Por exemplo, aqui estão as classes. Aqui. A classe é A, B ou C. E aqui, gente, eu vou fazer o que? Eu vou chamar de corte. Corte, como a gente viu aqui, ó, nessa planilha, é 80, 15 e 5. O total tem que dar 100%. Então, vou vir aqui e fazer 80%. 80 mais 15, 95%. E aqui, mais 5%, 100%. Pronto. Fiz o quê? A minha regrinha de corte aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o seguinte. Tem que pegar este valor aqui acumulado e comparar com este valor e este valor. Por quê? Se ele for até 80%, menor que 80%, ele vai ser classificado como A. Se ele for entre 80 e 95, menor que 95, ele vai ser classificado na classe B. E se ele tiver entre 100 e 95, ele vai ser classificado na classe C. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e utilizo uma função chamada C. C o quê? Se este valor aqui for menor que este valor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que ele é a classe A. Pronto. Agora, eu preciso comparar as outras duas faixas. O que eu vou fazer? Um outro C. Se este valor aqui que eu estou calculando for menor do que J6, ou seja, 90%. Se ele for menor, ele vai ser o quê? Classe B. Caso contrário, não for nenhum desses, A nem B, ele será classe C. Fecho aqui e dou um Enter. Pronto. Ó. Então, ele chegou à conclusão que 41 é menor que 80. Então, ele classificou como A. Agora, veja o seguinte. Se eu copiar essa situação para baixo, não vai funcionar. Por quê? Porque, vejam bem, ele está comparando esse e também está incrementando este daqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz para o cálculo anterior. Eu tenho que fixar esse local e esse local na minha fórmula. Eu vou vir aqui e vou fixar o quê? Qual é esse local? É o J5. Então, eu vou vir aqui na minha fórmula e falar que aqui, ó, eu vou fixar cifrão, cifrão.
E o que mais eu preciso fixar? O J6. Venho aqui, fixar e vou fixar. Pronto, agora sim. Agora eu posso copiar este daqui, ó, e fazer o quê? Copiar para as outras células. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a classificação A, B e C. Em função do que foi determinado aqui. Se eu modificar aqui, a classificação vai mudar também. Por isso que eu falei. Aqui é uma sugestão que foi feita baseado na regra de Pareto. Mas eu posso modificar esses valores, desde que o final seja 100%, tá? Bom, pessoal, desta maneira, a nossa planilha já está quase pronta. Por quê? O objetivo foi atingido. Eu classifiquei os meus itens em A, B e C. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar a aparência dessa planilha. Ou seja, eu preciso formatar ela de uma maneira que ela se torne mais apresentável. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse grupo de células aqui, ó, e vou fazer o quê? Uma formatação nela. Eu vou pegar o baldinho e colocar, por exemplo, o fundo em azul claro. Pronto, melhorei. Vou colocar essas letras em negrito. Pronto, ficou bem melhor. E vou colocar uma borda aqui, ó, na planilha toda. Até aqui embaixo. Venho aqui em bordas e coloco todas as bordas. Pronto. Ficou mais apresentável a minha planilha. O que mais eu posso fazer aqui, gente? Eu posso usar o que nós chamamos de quebra de texto, porque eu não preciso de todo esse espaço para colocar esse número. Eu poderia pôr percentagem individual embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quebra de texto. E vou alinhá-lo na parte horizontal no meio. E vou alinhá-lo na parte vertical também no meio. Ó. E aí eu venho aqui, ó, e faço a minha quebra de texto. Olha lá. Está aqui, ó, porcentagem individual. A mesma coisa eu vou fazer para o resto aqui, ó. Vou pegar os itens até aqui, vou vir em quebra de texto, já quebrei o texto, e agora eu vou alinhar na vertical e na horizontal. Bem mais apresentável. Agora eu posso vir aqui, ó, e diminuir um pouco essas coisas aqui, ó, porque eu não preciso de todo esse espaço para ter a minha informação. A classificação, ó, aqui os valores unitários, está de bom tamanho, e eu tenho dessa maneira uma apresentação bem melhor do que estava. Outra coisa que eu posso fazer é pegar esse grupo de células e utilizar o que a gente chama de mesclar e centralizar, ou seja, todas as células marcadas se tornaram uma única célula. E o que eu fiz com isso daqui? Eu posso vir aqui e aumentar o tamanho da minha letra, por exemplo. Ó. Vou usar aqui 18. Eu posso pegar e trocar o fundo. Venho no baldinho, troco o fundo com azul claro e vou trocar aqui, ó, este título aqui. Eu vou vir aqui na letra e vou colocar em branco, por exemplo. Tá? Não precisava ser necessário em branco. E vou pôr uma bordinha para destacar, só que eu vou usar bordas externas. Pronto, está feita a minha planilha aqui, formatada. Também poderia chegar aqui embaixo, na minha planilha, marcar essas duas células, vou colocar ele, poderia colocar em verde, mas eu vou colocar em azul, ainda, um azul mais clarinho, né? Aqui, ó. E aqui vou colocar bordas também. Então, minha planilha está bem destacada aqui para o caso de eu querer imprimir. Dando continuação à nossa formatação, eu poderia fazer uma formatação desse lado aqui também. Eu poderia vir, como fiz aqui, trocando a cor, trocando a letra. Só que eu vou usar a ferramenta do pincel. Vou clicar numa célula, usar o pincel
e vou copiar a formatação para essa célula aqui. Olha lá, bem mais fácil. Do mesmo jeito, eu vou clicar aqui, vou colocar a ferramenta do pincel e vou copiar a formatação para cá. E aqui embaixo, eu vou colocar uma linha de grade, por exemplo, todas as bordas. Pronto, formatei também essa parte aqui. O que mais eu poderia fazer? Poderia pegar estas classificações aqui, ó. Poderia marcar todas as classificações aqui e fazer um alinhamento centralizado. Bom, mesma coisa eu poderia fazer desse lado aqui, ó. Pegar essas células e centralizá-las. Outra coisa que eu poderia fazer seria o seguinte. Suponha que eu queira destacar os itens A. Por exemplo, como ele vai requerer um acompanhamento rígido, eu vou pôr em vermelho. Os itens B, como o acompanhamento vai ser médio, eu vou pôr em amarelo. E os itens C, eu vou pôr em verde. Para isso, gente, eu vou usar essa formatação condicional, onde eu vou criar regras para a formatação deste grupo de células. Primeiro, eu vou marcar o grupo de células aqui, marquei, vou vir em formatação condicional e uma nova regra eu vou criar. E aqui eu vou pôr aqui, ó, formatar apenas células que contenham. O valor da célula, ela tem que ser igual a letra A. Quando ela for igual à letra A, eu quero formatar esse grupo de células aqui, ó, dentro de formatar. Eu quero que o preenchimento do fundo seja em vermelho. E a fonte eu quero que seja o quê? Eu quero que seja em negrito. A hora que eu der OK, o que vai acontecer? As células que obedecerem àquela regra vão ser pintadas com fundo vermelho. E por que não pintou o B? Porque eu não defini a regra para o B, eu defini a regra somente para o A. Agora, gente, eu vou definir a regra para o B. Então, eu vou marcar o mesmo grupo de célula, onde será aplicada a segunda regra. Formatação condicional. Venho aqui em nova regra. Escolho aqui formatar apenas células que contenham. A célula tem que ser igual a B. Quando ela for igual a B, eu falei que o preenchimento dela será em amarelo. A fonte, eu vou pôr o quê? Somente em negrito. A hora que eu der OK, ele vai aplicar agora a formatação também na célula B. Então, eu fiz uma regra para o A e uma regra para o B. Agora falta a regra para o C. Eu vou aqui marcar o grupo de células, como eu fiz anteriormente, ó. Marcar esse grupo de células. E vou definir a regra para o C. Formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham e sejam iguais a C. E o que eu vou formatar? Quando a célula, esse grupo de células for C, eu vou formatar ele com preenchimento em verde. Ou este verde, ou este verde. Vou dar OK. Vou formatar o fonte em negrito também. OK. Veja o que aconteceu. Aconteceu que a regra foi aplicada. Quando nesse grupo de célula for encontrado A, vai pintar em vermelho. Quando for encontrado B, vai pintar em amarelo. E quando for encontrado C, em verde. Agora, para melhorar um pouco,
minha planilha, eu poderia pegar aqui e pintar de vermelho, amarelo e verde, para criar tipo uma legenda. Então, o que eu vou fazer? Eu poderia vir aqui e formatar, mas eu vou usar a ferramenta do pincel e vou pintar aqui, ó, pronto. Aí eu vou vir aqui, vou usar a ferramenta do pincel e vou pintar aqui. Vou vir no verde, usar a ferramenta do pincel e pintar aqui. Pronto, ó, tem uma legenda correspondente à cor, tá? E aqui os cortes que fizeram a classificação dos meus itens em estoque, ordenados pelo maior valor até o menor valor, e a minha linha de corte para cada um, determinando quem é A, quem é B e quem é C. Bom, pessoal, desse jeito aqui, a nossa classificação dos nossos itens já foi feita nas classes A, B e C. Mas eu poderia melhorar um pouco mais essa análise, colocando algumas informações adicionais dessa família. Por exemplo, eu quero saber aqui, ó, desses itens, quantos são A, quantos são B e quantos são C. Então, aqui eu vou pôr aqui, ó, quantidade itens classe. Ou seja, eu vou querer saber em cada classe qual é a quantidade. Veja que ele já formatou aqui, tá? Ele já fez a mesma formatação daqui, ele passou para cá. Caso não tenha sido feito, eu posso, por exemplo, ó, vir aqui e formatar daquele jeito. Quebra de texto, horizontal, alinhamento centralizado e vertical centralizado. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma função chamada CONT-C. Ela vai contar os itens de um grupo de células e vai falar quantos são de determinado critério. Eu venho aqui e escrevo igual CONT.C. A primeira coisa que ele me pede é o intervalo aonde eu quero contar. Olha, eu quero contar daqui até baixo. Pronto. Eu determinei o intervalo aonde eu vou fazer minha contagem, da G5 a G29. E agora eu vou falar qual o critério de contagem. Eu quero saber todo mundo que for A. E vou fechar os parênteses. Ele pegou e colocou 3. 1, 2, 3. Agora, veja o seguinte, eu poderia copiar isso aqui para baixo, mas vai dar errado. Por quê? Porque se eu copiar isso para baixo, esta célula aqui vai variar. Agora, este daqui não pode variar esse intervalo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar aqui também, ó, cifrão, 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 cifrão. Ou seja, eu não quero que mude o intervalo aonde eu vou pesquisar o critério que eu quero. Porém, o critério vai variar conforme isso daqui. Vamos copiar? Copiei, e aí tem o quê? 3, 4, 18. Olha lá a fórmula. Veja que esta parte aqui está variando. Agora, o intervalo não, porque eu fixei. Então, eu sei que eu tenho um total de itens aqui, 3 são da classe A, 4 são da classe B e 18 da classe C. Eu poderia vir aqui embaixo e escrever a palavra totais. E usar o quê? A função soma. Soma o quê? Soma daqui até aqui. Então, eu sei que tenho 25 itens aqui no meu estoque, dos quais 3 são na classe A, 4 na classe B e 18 na classe C, totalizando 25. Eu poderia vir aqui, por exemplo, e pegar aqui o pincel e pincelar essas células. E aqui, ó, para acertar o alinhamento, eu colocaria a direita. E aqui eu colocaria bordas. Então vejam que a nossa planilha agora já tem algumas informações a mais aqui, ó. A quantidade de itens
por classe. Ó. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Quantidade, itens, classe. Agora, o que eu precisava fazer? Eu precisaria saber quantos por cento corresponde 3 itens de 25, tá? Então, o que eu vou aqui, ó? Porcentagem itens SK. Ou seja, eu vou calcular aqui nessa planilha, nesta coluna, quantos por cento significa 3 de 25. Muito fácil. Como eu calculei a nossa porcentagem individual. Igual este dividido, lembre-se que eu tenho que congelar essa parte, senão na hora da cópia vai dar problema. Vou pegar esta parte e vou congelá-la aqui, ó. Pronto. Veio um número, 12. Isso daqui é porcentagem. Eu venho aqui em formato em porcentagem e aumento para 2 casas decimais. Uma vez a fórmula feita, vai servir para todas, e ela já está fixada, eu vou pegar e arrastar para cá. Então, veja o que aconteceu. Ele falou para mim que a quantidade de itens no meu estoque, os produtos que eu tenho no meu estoque, 12% estão na A, 16% estão na B e 72% estão na C. Vejam que não obedeceu essa regra. Como eu falei, essa regra é apenas um parâmetro que eu posso utilizar. Mas aqui já saiu fora da percentagem da quantidade de itens. Por exemplo, ali falou que cerca de 20% dos itens está na A. Não, deu 12 no meu. Então, na verdade, esses percentuais são a quantidade de cada uma das classes, 3, 4, dividido pelo total de itens que eu tenho aqui, que são 25. E agora eu posso vir aqui, posso colocar uma bordinha, e aqui eu posso meramente copiar para cá, porque vai ser uma somatória. E aí ele deu 1. O que eu vou fazer? Vou pôr em porcento. Então, vejam que a somatória aqui deu 100%. E aqui é a porcentagem, a quantidade de itens por classe em relação ao total. Agora, eu preciso de uma outra informação na minha planilha, que é o quê? A porcentagem do quê? Vou querer a porcentagem em relação a valores. Ou seja, eu quero saber que esses 3 itens, que correspondem a 12% dos itens que eu tenho em estoque, quantos por cento ele me representa em valor? Ora, eu tenho que somar este com este e com este. Porque daí eu vou ter o quê? A porcentagem que ele vai me representar na classe A. Na classe B, tem que somar este, com este, com este e com este, para saber a porcentagem em relação ao valor que me corresponde ao meu estoque. E aí, gente, vou dar uma arrumadinha aqui primeiro, ó, só para ficar mais bonitinho aqui, ó. Porcentagem em relação a valores. Como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou usar uma outra função, que é a função chamada soma C, igual soma C. Igual soma C. Como é que ela funciona? Primeira coisa, eu tenho que definir o que eu quero selecionar. Então, é o intervalo que eu vou estabelecer meu critério, que é daqui até pronto. E agora que eu estabeleci o intervalo onde eu vou procurar o critério, qual critério eu vou utilizar?
eu vou utilizar o critério A. Eu quero que nesse intervalo busque tudo que é A. E quero que some o quê? Eu quero que some o intervalo aonde estão os valores de porcentagem individual, que são esses daqui. Feito isso, eu venho aqui na minha função soma C, fecho parênteses. E ele me deu um valor, ó, 0,75. Eu vou transformar ele em porcentagem. E vou colocar 2 casas decimais. Então, isso quer dizer que, na minha classe A, eu tenho 3 itens, que correspondem a 12% dos produtos, tipos de produtos que eu tenho no meu estoque. E que esses produtos da classe A correspondem a 75%, que é a soma deste, dos meus 100% de estoque lá embaixo. Pronto, já fiz isso. Só que eu tenho que lembrar que vai variar isso daqui. Porém, o intervalo de procura e o intervalo de soma não podem variar. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fixar meu intervalo, como a gente já viu anteriormente, de critério, e vou fixar também o meu intervalo de soma. Isto não pode mudar, senão vai dar erro. Pronto. Agora, uma vez fixado, eu vou copiar para baixo. E aí, eu tenho que esta parte não variou, mas esta daqui tem que variar, porque agora eu tenho que procurar não mais A, mas B. O que eu posso fazer aqui? Posso colocar uma bordinha, posso pegar esta célula, poderia escrever aqui, igual soma, mas eu vou apenas copiar para cá, para poupar tempo. E aí ele colocou 100%. Então vejam que agora eu tenho para cada classe a quantidade de itens, quanto essa quantidade representa em relação à quantidade de itens que eu estou analisando, 25, e tenho agora quantos por cento esta classe corresponde em relação ao valor. Então, com essa classificação e esse resumo da minha classificação, eu consigo fazer uma análise mais apurada da minha curva ABC aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, na classe C, são 18 itens, que correspondem a 72%. Veja que, nesta regra, está dizendo que 50%, a grande maioria dos itens, corresponde a 5%. E aqui eu tenho que a grande maioria corresponde a 6,66. Veja, esta regra é apenas um parâmetro. A análise real está aqui, ó. Quanto realmente representa em quantidade os meus itens que eu tenho no meu estoque de matéria-prima e aqui quanto representa do valor. Bom, feito isso, agora está faltando só uma coisa, que é o quê? É a análise gráfica, é o gráfico da curva ABC. Para fazer esse gráfico, eu vou precisar de 3 colunas dessa planilha. Os itens SKU, a porcentagem individual e a porcentagem acumulada. E como é que eu vou fazer isso, gente? Eu vou marcar esta coluna, primeiramente esta coluna, vou apertar a tecla Ctrl agora, deixar pressionada, e marcar estas 2 colunas aqui. Pronto. Colunas marcadas, eu vou vir aqui em inserir um gráfico. Vou inicialmente escolher o gráfico de colunas e o meu gráfico foi inserido aqui. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso pegar e modificar o título. Eu clico aqui em cima e vou por aqui, ó, curva ABC. Pronto. Mudei o título do meu gráfico. Só que tem um probleminha, gente. Aqui eu tenho 2 barras. Eu tenho
a barra responsável pelo percentual individual e o acumulado. Só que eles estão em barra. Eu precisaria fazer com que a barra de acumulados se tornasse uma linha. Como é que eu faço isso? Eu clico sobre ela, vai marcar todas as barras que são responsáveis pelo percentual acumulado. Vou clicar no botão direito do mouse, vou vir em alterar tipo de gráfico de série e vou alterar aqui, ó. A porcentagem acumulada está como colunas agrupadas. Eu não quero. Eu quero que ela seja linhas. E aí vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Ele fez a minha curva ABC como deveria ser. Ah, professor, mas aqui não está aparecendo os valores. Não é isso. Os valores são muito pequenos. O que ele está ressaltando são os itens A, B e C, tá? Por cada um dos produtos que eu tenho em estoque. Então, com esse gráfico, eu consigo melhorar a minha análise da minha curva ABC. Só que vejam bem, ó, eu tenho aqui uma planilha e tenho um gráfico. Eu acho, gente, que quando eu coloco planilha e gráfico, dependendo da situação, é legal. Mas dependendo da situação, eu acho que polui demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gráfico e transferir para uma outra aba aqui embaixo. Como é que eu vou fazer isso? Eu clico no gráfico, mover o gráfico, e agora escolho nova planilha. E aqui eu vou pôr aqui, por exemplo, curva tracinho ABC. E vou dar OK. Ele vai sair o gráfico desta planilha e vai criar uma nova aqui com esse nome. Vamos ver? Olha lá. Aqui eu tenho o gráfico bem melhor de ser visualizado. E aqui eu tenho a planilha sem estar poluída. O que eu posso fazer? Pegar esta aba e colocar aqui. Então eu tenho uma hora a minha planilha, uma hora meu gráfico. Por que eu gosto de trabalhar dessa maneira? Porque aqui, gente, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso formatar meu gráfico da maneira que eu quiser. Por exemplo, eu quero aumentar o título aqui. Então, eu venho aqui, clico no título, negrito, vou pôr um pouco maior a letra, 16, ó, 18. Tá lá. Eu não gostei da legenda aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar na minha legenda, vou em Design, Elementos Gráficos, vou pegar as legendas e vou colocar à direita. Olha lá. Ficou melhor? Posso pôr no superior, posso pôr no esquerdo. Mas eu vou deixar no inferior, aqui para ficar um pouco melhor. Não gostei da cor dessa barra. Eu clico aqui e venho aqui e troco ela, por exemplo, para um azul mais escuro. Olha lá. Pronto. Então, desta maneira, gente, eu tenho separadamente o que é gráfico e o que é planilha. Porém, elas estão o quê? Interligadas. Se eu modificar coisas aqui, o gráfico também vai ser modificado aqui. Mas aqui, ó, eu posso aplicar alguns recursos, ó, alguns tipos de gráficos aqui sobre isso daqui, ó. Eu poderia também colocar alguns elementos gráficos. Por exemplo, eu quero colocar rótulo de dados. Não vai ficar muito legal porque está muito espremido, tá? Então, eu vou colocando os rótulos de dados que eu quero aqui. Ó. Vai aparecer o número exato desta barra aqui. Poderia também aumentar, diminuir a escala para aumentar um pouco isso aqui, mas acho que não vale a pena, mas eu poderia. Então, desta maneira, eu tenho de um lado meu gráfico, minha planilha, do outro lado meu gráfico, bem separado aí. Ainda para melhorar a aparência da minha planilha, eu poderia marcar toda essa parte da minha planilha aqui, ó, e aplicar aqui o que nós chamamos de formatar tabela. Eu poderia escolher qualquer padrão aqui. Eu vou escolher esse daqui, ó, o azul claro e o branco. Vou clicar aqui, ele vai me pedir qual é a área, eu já marquei, se tem cabeçalho ou não, conserva isso aqui se tem cabeçalho. Ele vai introduzir aqui, ó,
a formatação que eu pedi para ser colocado na minha planilha, um pouco melhor apresentado. Ah, professora, mas apareceu essas coisinhas aqui. Essas coisinhas são os filtros e classificação, caso eu queira fazer. Agora, como é que tira isso? Eu vou clicar em qualquer lugar da minha planilha, vou vir em Design e vou clicar aqui, ó, botão filtrar, está ativado. Eu vou tirar aqui. Do mesmo jeito, eu posso tirar as linhas de tira, ó, sem linha de tira, com linha de tira. Não mexo nessa parte de linha de cabeçalho aqui, que costuma bagunçar aqui em cima. E aqui eu tenho a minha planilha aqui formatada. Vejam que ele não fez a quebra de texto, porque ele aplicou uma outra formatação. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou trazer mais para cá. Pronto, quebrou o texto. Esse daqui, vou trazer mais para cá. Ó. Preciso de todo esse espaço para colocar o valor. Ó. E assim eu posso ajustando a minha planilha aí. Mas ficou bem melhor a minha planilha aqui. Ó. Olha como ela ficou. Bem mais apresentável. Eu não gostei desse branco aqui. Eu vou vir aqui e colocar em preto. Ó. Aqui, ó. Em preto. Também não gostei desse branco aqui em cima. Eu vou vir aqui e vou colocar em preto. E não colocou. Mas eu vou tentar aqui. Automático, agora colocou. Vou vir no pincel. Vou pincelar aqui. Mais cômodo para mim. E aqui eu tenho toda a minha análise da curva ABC com o meu gráfico da curva ABC também. Está lá. Planilha pronta. Agora, gente, a gente poderia vir aqui no corte e redefinir o corte. Por exemplo, aqui eu vou falar que é 75. Olha o que ele fez. Ele já reclassificou esses itens aqui. Aqui eu vou pôr mais 10, ou seja, 75 vai para 85. Olha o que ele fez. Ele já reclassificou em função dos meus cortes e aqui 100%. Ó. E ele já modificou os valores aqui. Ó. E também já modificou o meu gráfico. Vou voltar aqui para como era, 80. Vou voltar aqui para 95. E a última faixa eu vou deixar em 100. Olha meu gráfico aqui, ó. Foi modificado também. Então, uma vez feita essa planilha, eu posso modificar o que eu quiser aqui dentro. Tá? Principalmente a faixa de corte. Agora, se eu for incluir mais um item na minha planilha, eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Vai ficar o mesmo cálculo, a mesma fórmula para cá e para cá. Só que eu vou ter que vir aqui, novamente, depois de incluir esse item, e fazer o quê? Fazer com que seja classificado novamente, porque o valor pode ter sido maior ou menor. Eu tenho que vir aqui em classificar esse item, né? Pegar esses itens, ou seja, pegar toda a minha planilha, aqui, ó. Pegar toda a minha planilha, até o último item, e reclassificar ele aqui, ó. Por quê? Porque o valor está fora de ordem. Então, pessoal, é assim que eu faço uma planilha para que a gente possa praticar e verificar as regras e a funcionabilidade e a importância da curva ABC no acompanhamento dos meus itens de estoque e na minha gestão também de estoque. Feito isso, eu posso vir aqui, salvar meu arquivo e fechar o Excel. Pronto. Retornamos essas telas
Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje.